Desde os tempos da Grécia Antiga, há relatos de pessoas que passaram por episódios de histeria e melancolia. Naquela época, Hipócrates, que é conhecido até hoje por muitos como o pai da medicina, ele desenvolveu sua teoria dos 4 humores corporais. São eles o sangue, o fleugma, a bile amarela e a bile negra. Ele disse que a bile negra estaria diretamente relacionado com esses tipos de problemas emocionais. Como a gente pode ver, esse tipo de problema não é um problema atual. Embora, por exemplo, a ansiedade e a depressão, mesmo sendo chamada o mal do século, há muito tempo isso atinge a humanidade. E há muito tempo a humanidade tenta meios e substâncias para conseguir neutralizar esse tipo de estado em que as pessoas costumam se encontrar ao longo de sua vida. Então, a ansiedade, todos nós já passamos por episódios de ansiedade. E como um exemplo simples, quando alguém que a gente gosta e que mora muito longe da gente diz que vai nos visitar, e durante todo o período nós ficamos passando por um momento de ansiedade. Isso é uma coisa normal e é natural e é saudável para a gente, porque a ansiedade ela pode motivar a gente a correr atrás dos nossos desejos e dar força para a gente quando a gente conscientemente não consegue fazer por nós mesmos. Mas existe também a ansiedade patológica. Nesse caso, já a ansiedade ela faz com que o sistema nervoso central entre em um estado de elevada estabilidade, que faz com que a pessoa tenha um aumento na frequência respiratória e na frequência cardíaca. E ativa áreas do cérebro que são responsáveis por dar a sensação de medo e de vigilância. Então, a pessoa geralmente ela sente uma angústia, porque a ansiedade, quando ela é patológica, ela não surge por nenhum motivo externo e também a pessoa não encontra uma justificativa. E aquilo, a ansiedade geralmente, quando é patológica, ela é muito intensa. Então, há necessidade de tratar esses quadros. Então, a ansiedade ela é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Ela é uma resposta geral ao estresse, natural do nosso corpo. Na ansiedade, o sistema nervoso central ele entra em um estado de estabilidade, como eu disse, e ele estimula áreas do cérebro relacionadas com medo e vigilância. Pode passar. Então, os tratamentos para esse tipo de situação, ele foi progredindo ao longo dos anos. No início do século XIX, o caldo de láudano, que era uma mistura de vinho branco, açafrão, cravo, canela e ópio, ela era muito utilizada nesses casos clínicos, justamente por pela mistura do vinho branco e do ópio, ele abaixava a frequência cardíaca e a frequência respiratória, e ele também trazia a pessoa a um estado de euforia, devido ao álcool, que eu vou explicar um pouco mais para frente. O ópio ele é extraído da papoula. Ele tem efeito analgésico, narcótico e hipnótico. Ele está principalmente presente nas morfinas, na codeína, que são analgésicos fortíssimos, e na heroína, que é utilizado constantemente como uso recreativo, justamente por ela causar um estado de euforia, o que justifica ela ser utilizado em quadros como melancolia e histeria, como eu citei anteriormente. Outros utilizados também no século XIX pela Europa Ocidental, também entre eles está o paraldeído, que ele era um líquido incolor, com cheiro e gosto forte, e que ele trazia a pessoa a um estado mais tranquilo. O excesso dele faz mal, porém, devido ao seu odor ser muito forte e seu gosto também, ele dificilmente era utilizado de maneira extrapolada do que era indicado. Outro também é o hidrato de cloral. Ele foi descoberto a partir da cloração do etanol, e devido a ele ser sintetizado muito facilmente, ele também foi muito utilizado nessa época. E ele também tinha uma ação muito rápida. Pode passar. O álcool etílico, que ele também era usado em muitos tratamentos, ele também era usado muito como analgésico
em cirurgias feitas nessa época, ele também era usado justamente porque ele age muito semelhante à molécula GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que faz com que os neurotransmissores eles não consigam ter uma comunicação tão rápida e direta, trazendo assim lentidão motora, traz um estado de anestesia, e também ele estimula um receptor no nosso cérebro que ele está diretamente ligado com a sensação de recompensa que a gente tem. Então, por isso que ele até hoje é muito utilizado como uma substância recreativa, por ele trazer esse estado muito bom. Então, pode passar. Antes da gente chegar no que hoje é muito utilizado, foi também utilizado os sais de brometo, que eles eram utilizados como anestésicos no século XIX e no início do século XX, e também no ácido barbitúrico. Ele foi o primeiro ansiolítico criado, mas ele tinha uma elevada toxicidade e também facilmente a pessoa era induzida a ter dependência. E quando ela deixava de utilizar esse medicamento, ela tinha todos os sintomas da abstinência, como semelhantemente era o do álcool. Então, devido a esses malefícios, quando foi descoberto o clorodiazepóxido, que foi o primeiro substância sintetizada da classe dos benzodiazepínicos, eles não tinham grande parte desses malefícios que existiam nos outros. Então começou-se assim a era dos ansiolíticos, que vários derivados dos benzodiazepínicos começaram a ser aceitados por médicos e se tornou um dos mais indicados como remédios para esse tipo de situação. Essa classe de remédios também ela é muito boa porque eles são lipossolúveis, o que faz com que os médicos e quem está sintetizando consegue ter o controle da extensão e da intensidade que o remédio vai agir também nos tecidos periféricos. Isso é como o remédio age. Quem vai falar mais sobre isso é o Matheus. Bom, eu vou falar mais sobre como funcionam os ansiolíticos, mais especificamente como funciona os benzodiazepínicos, que são os principais fármacos utilizados como ansiolíticos. Bom, esses fármacos eles atuam no neurotransmissor GABA, no sistema nervoso central. Ele prolonga a atuação do GABA e assim ele causa um relaxamento muscular e um efeito de sedação no nosso sistema nervoso central. Por esse motivo ele também pode ser usado como tratamento da insônia, da epilepsia, e ele também tem um uso hipnótico. Bom, os efeitos terapêuticos, né? Os efeitos terapêuticos dos benzodiazepínicos diminuição da ansiedade, a indução do sono e o relaxamento muscular. Esses remédios eles podem ser utilizados também, como ansiolíticos e hipnóticos, eles são utilizados como anticonvulsivantes e como sedativos para procedimentos cirúrgicos e odontológicos também. Então, ele pode ser usado, pode passar. Essas propriedades do remédio, ela depende da dosagem que é administrada ao paciente. A princípio, ele é usado como ansiolítico. Se for aumentar a dose, ele passa a ser usado também como anticonvulsivante. Aí, quanto maior a dosagem, ele vai tendo mais funções. Mas se você ter um excesso de dose, ele pode causar a perda da consciência e deixar a pessoa em coma. Bom, os efeitos colaterais. Esses remédios eles podem causar a sonolência,
Claro que se estiver sendo utilizado para tratamento da insônia, a sonolência ela deixa de ser um efeito colateral e passa a ser um efeito terapêutico, né? Além da sonolência, ele traz confusão, amnésia e comprometimento da coordenação motora. Mas o principal efeito colateral dele é a dependência química. Vendo que se é retirado repetidamente o remédio, ele traz alguns sintomas da abstinência, que são eles: confusão mental, visão borrada, diarreia, perda do apetite, perda do peso, e também daí pode voltar a ansiedade e a insônia. Bom, concluindo o nosso trabalho, a gente chega à conclusão que os benzodiazepínicos, eles têm entre as suas vantagens, né, a eficiência em relação aos barbitúricos para o tratamento da ansiedade e da insônia. E também ele tem múltipla funcionalidade, já que ele pode ser usado para outros tratamentos de outros transtornos. E que a química tem muito a ajudar a humanidade. Basta a gente usar o nosso conhecimento a favor da humanidade, para o bem-estar do ser humano. Agradeço a atenção eu acelerei demais. Eu estou muito nervoso, eu acelerei demais. Acho que não. Eu falei tudo que tinha que falar. Pergunta alguma coisa aí, Cassiano? Perguntas para a dupla? Por que escolheram esse tema? Por que escolhemos esse tema? Uma parte foi por interesse um pouco pessoal, né? Porque ele entrou no grupo depois, mas ele também se sentiu interessado porque... Prometi. Não, mas esse é um assunto muito interessante, porque as pessoas em geral elas têm a visão de que a química o químico eles trabalham em laboratório e tem aquela visão de que químico só faz coisa que faz mal, sabe? E não que o químico ele pode ajudar a desenvolver alguma coisa para diversas áreas, principalmente para a área da saúde, né? Então, para benefício da saúde, não para prejudicar a saúde. Então, essa foi uma das motivações nossas para escolher esse tema. Alguém de vocês aí pretende seguir nessa linha de química médica? Eu pretendo. Eu também, uma área que me interessa e pretendo me aprofundar nela.